E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, hoje nós estaremos falando da disciplina de História, tá? Disciplina de História. Pega o livro de História de vocês aí. Hoje nós estaremos iniciando o segundo bimestre, tá? Unidade 2, tá? Abra na página 76 ou 74, tá? Hoje nós vamos falar sobre o renascimento científico e cultural, o que foi esse processo aí, tá? Mas nós vamos falar sobre o processo transformador do renascimento, né? O que foi esse processo? Bom, pessoal, antigamente a Igreja Católica tinha um grande poder sobre as civilizações, tá? Houve um processo da transição feudal para a Idade Moderna. Houve um processo que houve uma transição do período feudal para o período moderno, tá? Essa transição gerou bastante problema, diversos tipos de problema. Nessa época, o pessoal não tinha acesso, só tinha curiosidade, não tinha acesso a saber como era feito as coisas, não tinha acesso a nada. O acesso que eles tinham era a Igreja Católica, ou seja, a Igreja Católica tinha um poder de controlar a vivência desses povos, né? Devido à queda do Império Romano, só para iniciar essa Idade Moderna, a Igreja Católica foi a única que teve o poder, que tinha o poder sobre esses períodos, né? Sobre esses povos, essa civilização. Pessoal, é necessário entender que a Igreja Católica havia sido uma das instituições políticas que não tinham sofrido sérias consequências durante a queda do Império Romano, né? Como eu disse. Houve a queda do Império Romano e a Igreja Católica foi a única que não sofreu consequências. O resto da civilização dos outros pessoal sofreu toda uma consequência. Já a Igreja Católica não teve esse problema. A influência dos católicos era muito grande. Principalmente, fica claro que a Igreja Católica influenciava a cidade europeia e, consequentemente, fazia uso de estratégias para consolidar esse domínio. Ou seja, a Igreja Católica tinha uma estratégia para dominar todo aquele pessoal. Antigamente, existiam umas fontes históricas, existia um método das pessoas saber de tudo, né? Dos artistas, a forma como o corpo funciona, porque a Igreja Católica dava só uma pequena parte, dava a explicação que ela queria que as pessoas soubessem, mas as pessoas não tinham a real informação do que era aquilo, como era feito. Eles estavam cansados já dessa explicação. E foi aí que eles foi uma pequena revolução. Porque eles queriam ter acesso a tudo, mas a Igreja Católica tinha acesso a esses documentos, a esses, como eu posso dizer? Eles tinham acesso a essas inovações científicas, né? Inovações científicas e culturais, né? Para saber como tudo isso funcionava. Mas a Igreja Católica controlava tudo isso, né? Para vocês terem noção, pessoal, por exemplo, na área científica, os estudos do astrônomo Nicolau Copérnico foram de grande importância para se pensar em um mundo totalmente diferente daquele defendido pela Igreja. Copérnico afirmou que a Terra girava em torno do Sol, e não ao contrário, mas a Igreja Católica afirmava que o Sol rodava em torno da Terra, não ao contrário. Então, como eu disse, a Igreja Católica tinha o seu próprio poder de comandar aquele povo. Então, eles não tinham acesso às informações científicas, a informações de anatomia, ou seja, eles eram controlados. Como eles estavam cansados disso, então foi aí que houve esse processo de renascimento cultural e científico. Foi daí que eles despertaram esse conhecimento e foram em busca desse conhecimento que estava sendo negado a eles, que estava sendo escondido deles.
Tá, pessoal? Então foi aí que eles foram em busca de tudo isso e encontraram essas fontes. Pra vocês terem noção, teve um... Deixa eu procurar o nome dele aqui. Na página 76, o Galileu, ele mostrou uma ideia revolucionária a ponto da Igreja Católica condená-lo à fogueira. Para vocês verem o tanto que a igreja queria ter o controle de tudo nas mãos deles, tá, pessoal? Então, vocês vão responder aí a atividade da página 78 e 79, tá? Beijão, até a próxima aula.